Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nesse momento, senhor presidente, está se discutindo algumas mudanças no nosso sistema eleitoral. E eu nunca achei que esse sistema pudesse piorar, porque eu considero esse sistema muito ruim para a população, porque a gente espera de um sistema eleitoral. Mas não tem nada ruim que não possa piorar, infelizmente. E essas mudanças que estão sendo discutidas, na minha concepção, elas vão piorar e muito esse sistema, infelizmente. A questão da lista fechada que está sendo proposta, isso para mim é algo inaceitável. Você vai tirar do eleitor o direito dele escolher quem ele quer e quem ele não quer. Você vai passar essa decisão para as cúpulas partidárias, que vão criar as listas pré-ordenadas e escolher quem elas querem que se eleja e quem elas não querem que se eleja. Eu não tenho como concordar com isso. Não posso achar que esse é o modelo correto, de tirar do eleitor o direito dele escolher quem ele quer e quem ele não quer. E ainda mais com o grau de democracia interna que nós temos nesse país nos partidos políticos. Resultado, vai perpetuar as cúpulas partidárias e os seus amigos, entre aspas, nos mandatos parlamentares ad eterno. Porque o objetivo disso é isso. É manter os mesmos. É impedir uma renovação. Não tenho como concordar com isso. Não é esse o melhor modelo para a população. E também não tenho como concordar com essa ideia de se criar um fundo para as campanhas, dando 3 bilhões de reais de dinheiro do contribuinte para isso. Não. E ainda para quem vai dar o dinheiro? Para os partidos. E a cúpula do partido distribui para quem ela quer. Não é esse o caminho, na minha concepção. Não posso concordar com isso. Não acho que é isso que vai resolver os nossos problemas. Eu protocolei aqui nessa casa, senhor presidente, uma proposta de uma reforma política profunda para esse país, que mudaria a cara do nosso sistema político, a forma de se eleger os políticos. Protocolei, por exemplo, uma PEC, a PEC 3 de 2015, que proíbe mais do que uma única reeleição para o Legislativo, para que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado, para dar chance a outros, para que aquilo seja um serviço e não uma profissão. A pessoa fica um mandato, se quiser ter um segundo tem, mas depois abre espaço para outros. Protocolei também a PEC 4 de 2015, que proíbe as reeleições para o Poder Executivo. Hoje se criou um senso comum absolutamente inverídico, de que ninguém consegue fazer nada num mandato só. Ora, Juscelino Kubitschek criou essa cidade aqui em apenas um mandato. E agora se criou isso, de que ninguém consegue fazer nada num mandato só. Então é importante renovar, dar chance a outros. Nessa PEC, apenas garantindo o direito de quem foi eleito com direito à reeleição, ter o direito à reeleição. Mas para os próximos, não, para os próximos isso mudaria. Então a proibição da reeleição para o Executivo. Apresentei também, protocolei aqui a PEC 9 de 2015, que introduz o voto distrital.
reduzindo a cidade em distritos, cada distrito elegendo um parlamentar, reduzindo a área geográfica da campanha, diminui a influência do poder econômico, torna a política mais acessível ao cidadão comum, traz a política para perto do cidadão, facilita a fiscalização do cidadão sobre o eleito, já que o eleito é um só, a pessoa basta fiscalizar aquele. Vai exigir desse eleito que ele tenha que prestar contas do que está fazendo o tempo todo naquela região. Você torna a política mais acessível. Esse modelo proporcional de lista aberta, esse modelo proporcional é maluco. É um modelo onde a pessoa é dona do voto dela até o momento que ela põe o voto na urna. A partir dali pode acontecer qualquer coisa com o voto dela. Inclusive esse voto ir para uma pessoa que ela não gostaria que fosse eleita. Não é um modelo correto. O voto distrital, na minha concepção, ele melhoraria muito a qualidade da representação política. E assim como na questão das listas fechadas, eu não tenho nenhum benefício com isso, eu sou senador, eu não vou ser candidato a deputado, eu não vou ser candidato a vereador. Eu considero que para a sociedade, para o modelo que a gente sonha, as listas fechadas não são um modelo correto. E que nós melhoraríamos se tivéssemos, sim, voto distrital, conforme propus aqui na minha PEC 9 de 2015, reduzindo a cidade e os estados em distritos e cada distrito elegendo um parlamentar. Nós tivemos na última eleição para deputado federal em São Paulo, 1.318 candidatos a deputado federal. A pessoa não consegue nem ficar conhecida, quanto mais as suas ideias serem conhecidas e debatidas. Nós tivemos aqui no Distrito Federal, na última eleição para deputado distrital, 980 candidatos. Eu fui candidato a deputado distrital, 3 eleições, perdi 2, só ganhei na terceira. Justamente para entrar na política da forma mais digna que uma pessoa pode entrar. Mas o caminho para quem quer debater ideias é muito difícil. Hoje entra na política aquele que entra com muito dinheiro, ou um representante desse, alguém que vai representar um segmento da sociedade, uma categoria profissional, agora até uma religião, que representa um fragmento da sociedade, às vezes em detrimento do conjunto da sociedade, e aquele que tem um cargo no Estado, é secretário de Estado, e pelos cargos que nomeia embaixo consegue fazer uma base para entrar na política. Agora, aquele que quer entrar na política para debater ideias, o caminho é muito estreito. Há casos, claro. Agora, são exceções. Tem que aumentar o espaço para quem quer entrar na política para debater ideias. Nesse momento, muitas pessoas que estão nos vendo nas suas casas, assistindo a TV Senado, ouvindo a Rádio Senado, até gostam de política e têm vontade de dar uma contribuição para a sociedade, de entrar na política. Mas quando passa isso pela cabeça dessas pessoas, no minuto subsequente elas desistem. Elas falam, campanha é muito cara, muito trabalhosa, as pessoas ainda vão ter uma imagem de mim ruim. Um sistema que faz com que as pessoas de bem não queiram entrar na política não pode ser um bom sistema. Então eu protocolei a proposta do voto distrital, a PEC 9 de 2015. Protocolei também a PEC 10 de 2015, que acaba com o voto obrigatório e torna o voto facultativo no Brasil. Além de mais democrático, ele vai obrigar com que a classe política tenha que fazer um trabalho de convencimento de ideias, de conscientização, um trabalho de base, porque só o convencimento dessas ideias vai levar o eleitor às urnas. Protocolei também a PEC 8 de 2015, que cria um sistema de revogabilidade de mandatos, onde a pessoa, para ser candidata, ela teria que registrar as suas propostas e compromissos na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, por sua vez, publicaria essas propostas e compromissos no seu site na internet. Se o eleito contrariar frontalmente aquilo que ele colocou como compromisso, ele perde o mandato.
Se ele disser lá, como compromisso, que ele é contra a criação de novos impostos, ou a favor da redução da carga tributária, e como parlamentar ele votar favorável ao aumento da carga tributária, perde o mandato. Muitos dizem que a reforma política tem que visar o fortalecimento dos partidos. Na minha concepção, não. A reforma política tem que visar o fortalecimento do eleitor. Tem que dar ao eleitor mecanismos da vontade dele prevalecer. Com o sistema de revogabilidade de mandatos, um parlamentar não vai ser dono do seu mandato, não. Ele vai ter que seguir o que ele colocou como compromisso na campanha. Um governador ou um presidente não pode, no mandato, esquecer o que propôs, porque não vai cumprir ele até o final, porque vai perder o mandato. Protocolei também o PLS 36 de 2015, que introduz uma padronização das campanhas. E sem dar dinheiro para candidatos ou para partidos políticos. A Justiça Eleitoral faria licitações, a gráfica que ganhar imprimiria o panfleto de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar. O candidato entrega o conteúdo, entrega a arte e ele recebe o material para distribuir para os eleitores. Sem passar dinheiro nas mãos de candidato ou de partido. A produtora de televisão que ganhasse a licitação gravaria o programa de todos os candidatos para aquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesmo o fundo, a pessoa teria que ganhar no conteúdo, no convencimento, nas ideias, nas propostas. Protocolei também a PEC 6 de 2015, que possibilita candidaturas avulsas sem filiação partidária. Hoje, uma grande parcela da população brasileira não acredita em partido político nenhum. É justo e democrático que essas pessoas possam, além de votar, também serem votadas. Se o Congresso Nacional tem que representar a diversidade de pensamento que existe na sociedade brasileira, e se na sociedade brasileira uma grande parcela não se considera representada em partido político nenhum, é justo e democrático que essa parcela também possa se fazer representada no Congresso Nacional. Ou o Congresso Nacional tem que ser uma capitania apenas dos partidos políticos e dos seus interesses. Se a pessoa quiser se filiar a um partido, muito bem, ótimo, defender as ideias daquele partido. Agora, se a pessoa quiser ser candidato sem filiação partidária, é também um direito dela. O único filtro que eu coloco é que a pessoa, para ser candidata a um cargo eletivo, sem filiação partidária, ela teria que recolher 1% de assinaturas daquele eleitorado que ela vai disputar. Protocolei também, senhor presidente, a PEC 5 de 2015, que proíbe que a pessoa se eleja para um cargo legislativo e depois vai ocupar um cargo no executivo. Hoje a pessoa se elege deputado, no dia seguinte é secretário de Estado. Outro vai ocupar um ministério. Não foi isso que foi combinado com o eleitor. E eu não estou propondo nada original, não. Nos Estados Unidos, quando o presidente Barack Obama convidou a então senadora pelo estado de Nova York, Hillary Clinton, para ser secretária de Estado, equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, ela teve que renunciar ao mandato de senadora pelo estado de Nova York para assumir a Secretaria de Estado. Aqui no Brasil é uma promiscuidade. Um dia a pessoa está no Legislativo, no outro dia no Executivo, um dia no Legislativo, outro dia no Executivo. Às vezes sai do Executivo para participar de uma votação. Os poderes são independentes, está na Constituição Federal, justamente para que um possa fiscalizar o outro, para que possa ter um equilíbrio. Uma coisa é um poder, outra coisa é o outro poder. A pessoa não pode estar nos dois poderes. E pior, em cidades pequenas, prefeitos e alguns governadores se utilizam desse artifício para encher o legislativo de suplentes e controlar o legislativo. Isso é ruim para o contribuinte, isso é ruim para a democracia, isso é ruim para a população.
Então, pelo meu projeto, a pessoa, se quiser ocupar um cargo no Executivo, pode ir, mas tem que renunciar ao mandato. Não pode estar num dia num poder, no outro dia no outro. Se elegeu para o Legislativo, é no Legislativo que tem que cumprir o seu mandato. Essas são, basicamente, senhor presidente, as minhas propostas de reforma política. Isso é o que eu acho que aproximaria os eleitores da representação política. Nós teríamos uma representação política mais em consonância com o desejo do eleitor. Teríamos eleições menos desiguais, mais justas. O sistema seria constantemente oxigenado, renovado. Isso aqui seria uma representação. Quando uma pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar proprietária dele. Ela vai se esquecendo que ela é apenas um representante. Então é preciso dar chance a outros. É preciso, na minha concepção, acabar a reeleição para o Executivo, ter o limite máximo de uma única reeleição para o Legislativo. Não é com a lista fechada ou aumentando os recursos públicos para os partidos políticos, que, aliás, é num montante absolutamente absurdo. Dá dinheiro público para os partidos, não dá para aceitar isso. Não é assim que a gente vai construir um modelo político que a gente sonha, pelo menos as pessoas de bem. Não acho que a lista fechada é que vai melhorar. Tirar do eleitor o direito dele escolher quem ele quer e quem ele não quer. Agora penso, senhor presidente, nós precisamos também avançar para aumentar os mecanismos de democracia direta. Eu protocolei nessa casa também o PLS 267 de 2016, que possibilita que os projetos de iniciativa popular possam ser feitos através de assinatura eletrônica. A pessoa poder assinar na sua casa, no seu computador, sem precisar criar um grande esforço para recolher assinatura nas ruas, que depois ninguém consegue conferir. E que aí usa isso como desculpa para não se deliberar sobre projetos importantes para a sociedade. Protocolei também a PEC 8 de 2016, que dá rito de medida provisória aos projetos de iniciativa popular. Hoje, os projetos de iniciativa popular chegam aqui e ficam aqui dormitando durante anos e anos. Por que medida provisória tem que ter precedência sobre projeto de iniciativa popular? Pela minha PEC, a PEC 8 de 2016, os projetos de iniciativa popular passam a ter o mesmo rito de medida provisória, passando a trancar a pauta se não forem votados em até 45 dias. Essa PEC 8 de 2016, foi aprovada pela CCJ dessa casa. Está esperando ser pautada pela mesa do Senado, a quem eu peço que paute essa PEC. Por que medida provisória tem que ter precedência legislativa sobre projetos de iniciativa popular? Tem projeto de iniciativa popular, como os das 10 medidas, que tiveram mais de 2 milhões de assinaturas de brasileiros. Então, senhor presidente, essa é a reforma política que eu gostaria de ver. Essa é a reforma política que mudaria a cara da política desse país. Não é aprovando lista fechada ou aumentando os recursos para os partidos políticos que nós vamos ter um modelo político mais justo e mais em consonância com o que o eleitor deseja. Não é dessa forma. Não é tirando do eleitor o direito dele escolher quem ele quer e quem ele não quer. E não é dando dinheiro público para os partidos que a gente vai ter um modelo mais justo ou uma mudança na forma de se fazer política nesse país. Muito obrigado.